Vamos lá. Tá, obrigada, professora. Boa noite a todos. Meu nome é Paula. Vou deixar as meninas se apresentarem. Eu sou a Luísa. E eu sou a Amanda. Nós somos acadêmicas do curso de Medicina da Unisul Pedra Branca e fomos orientadas pela professora doutora em endocrinologia, Márcia Campos, e vamos dar início ao seminário de hipotireoidismo na síndrome de Down. Pode passar. Então, nesse seminário, nós vamos abordar sobre o que é o hipotireoidismo e a tireoide, quais são os hormônios tireoidianos, como é feito o controle dos hormônios da tireoide, a incidência dele na síndrome de Down, quais são os sinais e sintomas, as causas do hipotireoidismo na síndrome de Down, o que é o hipotireoidismo subclínico e clínico, como é feito o diagnóstico e quais os tratamentos disponíveis, quando fazer eles e o porquê, além de uma mensagem final. Pode passar. Bom, então, com o foco principal do nosso trabalho, primeiramente a gente precisa saber o que é hipotireoidismo. Então, ele é uma síndrome onde os sintomas e os sinais são decorrentes da baixa atividade da tireoide. Essa baixa atividade da tireoide faz com que tenha uma falta de hormônios e que pode trazer diversas consequências para o nosso corpo. Essas consequências acabam prejudicando o funcionamento ideal de todas as funções, e isso pode trazer um estado metabólico diminuído. Então, o hipotireoidismo, ele pode ser classificado em primário, quando a deficiência ela ocorre na glândula tireoidiana, secundário ou terciário, quando existe alguma alteração no eixo hipotálamo-hipófise. Mas no decorrer da nossa apresentação, a gente vai explicar um pouquinho melhor acerca desse eixo para ficar um pouquinho mais claro sobre tudo. Então, a tireoide, ela é uma glândula endócrina em forma de borboleta que está localizada na região anterior do pescoço e inferior à cartilagem da laringe. Ela produz dois hormônios, o T3 e o T4, que controlam o nosso metabolismo, e eles têm funções muito importantes, desde a origem embrionária do feto, como a formação dos órgãos, especialmente o sistema nervoso central, como também no período pós-natal, como o desenvolvimento, o crescimento e o controle do metabolismo de todas as células e órgãos do nosso corpo. Então, para que ocorra o funcionamento da tireoide, é preciso que outra glândula, a glândula da hipófise, que está localizada no centro da cabeça e logo abaixo do cérebro, mande um sinal para a tireoide funcionar. E esse sinal é o TSH, que traduzido do inglês significa hormônio estimulante da tireoide. Pode passar. Então, aqui nós temos a imagem da glândula, que se localiza na região anterior do pescoço, como eu disse anteriormente, que é na frente do pescoço, e logo abaixo de uma saliência conhecida como pomo de Adão. Pode passar. Esses dois hormônios produzidos pela tireoide, o T3 e o T4, né, eles são fatores decisivos para o nosso metabolismo, porque além deles controlarem todo o metabolismo celular, o crescimento e o desenvolvimento do nosso corpo, eles são essenciais nos nossos sistemas, o sistema respiratório, o sistema circulatório, porque eles atuam na nossa temperatura corporal, no ritmo cardíaco, no tônus muscular, na pressão sanguínea, entre outras funções primordiais. Pode passar. Normalmente, a glândula tireoide, ela secreta mais o T4, cerca de 80% a 90%, e o restante é secretado o T3. Isso vai ocorrer porque o T4, ele é um reservatório hormonal, então ele é considerado um hormônio inativo, já o T3 é o hormônio ativo. Esses hormônios, eles são chamados assim porque eles constituem uma quantidade de iodo na molécula deles. O T4, ele vai possuir 4 átomos de iodo, e o T3 vão ser 3 átomos de iodo, como vocês podem ver ali na ilustração. Então, a produção desses hormônios, além de ela ser regulada por outros hormônios do nosso corpo, ela também é controlada pelo iodo, que é facilmente consumido na nossa dieta. Pode passar. Agora eu vou explicar um pouquinho como acontece os passos dessa produção. A nossa tireoide, ela é regulada
por dois hormônios produzidos lá na nossa cabeça, o TRH e o TSH, como vocês podem acompanhar ali na imagem. Mais precisamente, o TRH ele é produzido no hipotálamo, e ele é o hormônio que vai estimular a hipófise, que é a glândula que fica ligada ao hipotálamo. Nesse estímulo da hipófise, vai produzir o outro hormônio, que é o TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide, como já foi falado pela Paula. Então, ele vai agir estimulando a produção do T3 e do T4 na tireoide. Assim, a regulação da secreção de vários hormônios são feitas por feedback negativo, que ele é um mecanismo para a manutenção do equilíbrio do nosso corpo. E o que seria isso? Ele vai produzir respostas que vão reduzir esse estímulo inicial da produção do hormônio. No exemplo da tireoide, esse feedback negativo, ele representa o controle que a hipófise faz na tireoide. Ou seja, quando os níveis dos hormônios tireoidianos eles estão abaixo do nível necessário para o nosso corpo, vai ocorrer as estimulações, que estão representadas ali, na sequência. E aí, quando for suprida essa baixa, através do feedback negativo, é avisado para o hipotálamo e para a hipófise bloquear essa liberação desses estimulantes, no caso, o TRH e o TSH. E esse processo de ativação do T4 em T3, ele é feito por uma enzima chamada deiodinase, que vai remover um desses iodos do T4, tornando ele na forma ativa, que é o T3. Pode passar. O hipotireoidismo é uma das patologias mais comuns e de maior incidência em pessoas com a síndrome de Down. Ela chega a uma taxa de 80% a 90% durante a primeira infância, que é desde o nascimento até os 4 anos de idade, e isso é um fato isolado. Já na adolescência, é cerca de 15% que tem a glândula pouco ativa, ou seja, um hipotireoidismo, e na fase adulta estima-se que tem uma prevalência de 30% a 40%, o que é muito alto. Outro ponto importante é que a ocorrência dessa disfunção na tireoide ela vai aumentando com a idade. E esses números são muito altos, porque comparando com a população geral, a prevalência do hipotireoidismo é de 2% em mulheres adultas e menor ainda em homens. Então, resumindo, a disfunção da glândula na tireoide, ela ocorre muito mais em crianças e adultos com a síndrome de Down do que na população geral. Pode passar. Então, aqui eu queria perguntar para vocês se vocês sabem qual é a diferença entre sinal e sintoma. Quem quiser ligar o microfone para falar ou responder no chat, pode se sentir à vontade para falar. Oi. Eu acho que sinal é algo que a pessoa que, por exemplo, o profissional consegue observar alguma coisa na pele, algum machucado, e o sintoma é o que o paciente refere, o que ele sente, o que ele descreve da dor que ele está sentindo. Isso mesmo. É isso mesmo. Muito obrigada. E então, sinal é isso mesmo que a Beatriz falou. São as manifestações percebidas por outra pessoa. É o que a outra pessoa percebe, por exemplo, estatura. Tu olha a pessoa e tu vê que ela é mais baixinha. Já os sintomas são as queixas apresentadas pelo próprio paciente, tipo, por exemplo, uma dor de cabeça. Tu não vai saber que a pessoa está com dor de cabeça se ela não falar ou demonstrar esse sintoma. Então, essa parte chamou muito a nossa atenção. Pode passar de slide. Porque é muito mais difícil diagnosticar uma deficiência na tireoide em pessoas com a síndrome de Down do que na população geral. E por que isso, né? Por que é tão difícil? Porque os sintomas do hipotireoidismo, eles são confundidos com os mesmos sintomas da própria síndrome de Down, o que dificulta muito o diagnóstico. Então, por isso, a gente não pode confiar somente nesses sinais e sintomas para identificar quem tem uma tireoide pouco ativa, visto que os sintomas do Down são muito parecidos com esse do hipotireoidismo. E isso pode levar os pais e os médicos a acharem que são sintomas do Down, mas na verdade pode ser um hipotireoidismo negligenciado e que deveria ser tratado o quanto antes. Então eu vou ler com vocês aqui alguns dos sinais e sintomas
que o hipotireoidismo apresenta, que é fadiga, sensibilidade ao frio, constipação, uma pele mais ressecada, eles têm uma facilidade maior em ganhar peso, eles têm inchaço no rosto, apresentam uma voz mais rouca, eles têm fraqueza muscular. Essas pessoas também apresentam um colesterol mais elevado, o que a gente vai abordar mais à frente. Eles têm dores e rigidez no músculo, queda de cabelo, problemas cardíacos, depressão e até problemas de memória. Outros sinais e sintomas que não estão presentes na imagem, mas que são importantes de falar, é que eles também apresentam uma sonolência durante o dia, que pode ir progredindo, comprometendo a fala, deixando a fala mais lenta. Eles têm também um aumento da pressão arterial. Essas pessoas geralmente têm baixa estatura, alteração do ciclo menstrual, alguns apresentam infertilidade e também, em alguns casos, retardo mental em crianças. Pode passar. Bom, então, como a Paula citou alguns sintomas, o hipotireoidismo ele ainda apresenta alguns sinais, ou seja, aqueles que a gente pode encontrar em alguém andando na rua ou em alguém que a gente conheça. Um deles, e o principal, eu acho, é a presença do bócio. O bócio, então, ele é caracterizado pelo aumento da tireoide decorrente de diversas causas. Ou seja, não existe uma causa única definida, e sim diversas causas para diferentes tipos de bócio. Na síndrome de Down, entretanto, esse aumento da tireoide pode ser difícil de diagnosticar, porque o pescoço das pessoas com síndrome de Down, muitas vezes ele é mais curto e dificulta a visualização da glândula. Aqui nas imagens a gente pode perceber esse pescoço um pouco mais curto do que pescoços de pessoas sem síndrome de Down. É mais uma coisa que faz com que esses sinais sejam negligenciados pelos pais. Esse aumento da tireoide, então, ele pode ser notado no pescoço, na parte externa do corpo, e ele pode ser causado tanto pelo hipotireoidismo quanto pelo hipertireoidismo. A gente pode perceber aqui também nas imagens que ele pode causar tanto na fase adulta quanto na infância, então não tem assim uma relação com a idade e nem com a forma do bócio. Ele pode ser mais circular, ele pode ser mais num ponto único, unilateral, ele pode ser mais distribuído na região do pescoço, e esse mais distribuído na região do pescoço é que causa o problema, porque como a Paula falou, alguns dos sintomas são o ganho de peso e o inchaço no rosto. E aí, a partir daí, os pais acham que a criança está engordando, pode ser associado comeu muito, começou a engordar um pouquinho, e não levam muito a sério o crescimento do papo. E, na verdade, pode sim ser reflexo de um hipotireoidismo que está começando subclínico, que está tendo alguns indícios por ali. E até então, o bócio, ele é conhecido popularmente como papo. Os pacientes, então, eles possuem alguns sintomas, e alguns deles são dificuldade de engolir, dificuldade de respirar, tosse, rouquidão, mas esses sintomas, eles variam muito de acordo com a quantidade de hormônio que a glândula tireoidiana produz. E no caso do hipotireoidismo, esses hormônios, a quantidade desses hormônios é baixa ou nula, então eles são realmente bem variáveis. Uma das causas mais frequentes do hipotireoidismo, na trissomia do 21, é a reação autoimune contra a tireoide. Isso quer dizer que o organismo ele vai reagir e rejeitar a própria glândula, como se ela fosse um órgão que não pertencesse ao próprio corpo da pessoa. A síndrome de Down, ela também apresenta uma instabilidade do eixo hipotálamo-hipófise, que é o eixo que controla todas as reações hormonais do nosso corpo, como já foi falado antes. Por isso, a síndrome ela vai apresentar maior probabilidade de distúrbio imunológico, que afeta a tireoide. E eles ainda têm a dificuldade de captar os hormônios tireoidianos dentro da célula. Assim, na síndrome de Down, em geral, não tem anticorpos. Então, o anti-TPO, que é o anticorpo específico que detecta o hipotireoidismo, faz com que dificulte esse diagnóstico. Pode passar.
Bom, então, uma das causas do hipotireoidismo, na verdade, a principal causa do hipotireoidismo no adulto é a tireoidite Hashimoto, que, como a Luísa falou, é uma das causas autoimunes que a gente tem de hipotireoidismo. Na verdade, ela comete mais mulheres do que homens, sendo até uma taxa de 8 mulheres infectadas para um homem, e alcança um pico maior, assim, entre 30 e 50 anos de idade. Esses indivíduos que possuem a tireoidite Hashimoto, eles geralmente possuem história familiar de problemas na tireoide, não necessariamente tireoidite Hashimoto, mas outros problemas na tireoide acabam tendo história familiar e influenciam a pessoa a ter tireoidite Hashimoto. Também é mais comum em indivíduos com distúrbios cromossômicos, e aí que entra mais uma vez a síndrome de Down. Ela se manifesta em diferentes concentrações de T3 e T4, e se a tireoidite Hashimoto acabar evoluindo, os pacientes podem vir a desenvolver hipotireoidismo. E aí, nos exames de sangue, a gente vai encontrar um T3 e um T4 baixo e um TSH muito elevado. O hipotireoidismo subclínico, ele é o estado inicial da doença. Então, ele pode muito bem permanecer nesse estado subclínico, como evoluir para o estado clínico. As características dele é que ele tem o TSH alto e os níveis de T3 e T4 são normais. E, por definição, ele pode ser assintomático ou ter poucos sintomas. Só que na síndrome de Down é muito mais difícil avaliar esses poucos sintomas, porque muitos se confundem com as próprias características da síndrome. Então, tem uma controvérsia nesses casos de que se é necessário tratar ou não. Por exemplo, se o paciente com Down é deprimido, tem o colesterol alto, que é um marcador de hipotireoidismo, o médico geralmente ele opta por tratar. Já se o paciente com Down é mais idoso, cardiopata, ele opta muitas vezes por não tratar. Então, quem vai avaliar a hora de iniciar o tratamento ou não vai ser o médico com o paciente, porque cada caso é um caso. E atualmente a medicina ela é muito individualizada, porque cada pessoa ela responde de uma forma. Pode passar. Então, é sempre bom ressaltar que o início do tratamento ele tem que ser feito dependente de cada caso e sempre levar em conta os possíveis riscos e benefícios, né, de acordo com o caso específico do paciente. E algumas pessoas com a síndrome de Down, elas respondem lentamente ao tratamento. Então, eu pontuo de novo, consulte o seu endocrinologista, porque cada caso é um caso e ele vai saber o que é melhor para o paciente. Pode passar. Então, é muito frequente essa associação do hipotireoidismo e a dislipidemia na síndrome de Down. Então, antes de falar sobre essa associação, eu vou explicar o que é a dislipidemia. Ela é causada pela elevação anormal dos níveis de colesterol e triglicerídeos no plasma sanguíneo, ou pela diminuição dos níveis de HDL, que é popularmente conhecido como colesterol bom. Então, ela geralmente não causa sintomas, mas ela contribui para a formação da aterosclerose, que é o entupimento das artérias, para ataque cardíaco e acidente vascular cerebral, que é o AVC. Em adultos, geralmente ela está relacionada com a obesidade, a uma alimentação inadequada e a falta de exercícios físicos regulares. E mais de 90% dos pacientes com hipotireoidismo possuem alguma alteração no perfil lipídico, sendo mais comum o aumento do colesterol total. Nos indivíduos com hipotireoidismo e obesidade, observa-se uma hipertrigliceridemia, que é o aumento dos níveis de triglicerídeo no sangue, em decorrência de um aumento das partículas de VLDL, que é o colesterol de densidade muito baixa. Ele é muito ruim. Outro fator importante é que, mesmo após a reposição hormonal em alguns indivíduos, eles permanecem dislipidêmicos, demonstrando a coexistência da dislipidemia primária. E o que seria essa dislipidemia primária, né? Ela surge devido a fatores genéticos. Então, normalmente, o pai ou a mãe dessa pessoa tem uma dislipidemia. Então, às vezes, ela pode levar uma vida mais saudável, só que essa carga genética vai pesar muito na vida dela. E também tem a dislipidemia secundária,
que pode ser causada por outras doenças, como a diabetes, ou por uso de medicamentos, como diuréticos e corticoides. Então, o que fazer para evitar, né? Porque a dislipidemia, ela é uma doença silenciosa. Então, ter uma dieta mais saudável, evitar frituras, fazer exercícios físicos regulares e até em casos recomendados, utilizar medicamentos, como a estatina, que pode ajudar nas complicações. Além de sempre que puder, fazer exames anuais para checar a saúde, ainda mais se a pessoa já possui um histórico familiar de doença. Pode passar. Bom, então o que a gente pode fazer para diagnosticar o hipotireoidismo? O que é obrigatório, o que não é, o que se faz regularmente. Enfim, no Brasil, em recém-nascidos, é obrigatório que todos tenham suas funções checadas no nascimento, e isso é feito pelo teste do pezinho. O teste do pezinho está sendo representado ali na imagem, e como que ele é feito? Se faz uma picadinha no pé do bebê e se tira algumas gotinhas e se examina, e isso ele é capaz de detectar algumas doenças sérias, que caso elas permaneçam sem tratamento, isso pode levar a graves problemas no futuro dessa criança. Então, é sempre muito importante que se realize o teste do pezinho, no caso do Brasil é obrigatório, e aí entra um elemento fundamental, que é o SUS. O SUS garante o teste do pezinho na rede pública de saúde, e cabe à sociedade entender e lutar para que o teste do pezinho de rede pública seja cada vez melhor e tenha mais melhorias para abranger e poder diagnosticar mais doenças. Por quê? Por exemplo, a fenilcetonúria é uma doença que o teste do pezinho da rede privada abrange, consegue detectar, mas na rede pública não. Já existe uma luta judicial para conseguir incluir a fenilcetonúria no teste de rede pública, mas ainda não é ganha. Então, assim, cabe à sociedade entender a importância e lutar cada vez mais para que a gente consiga abranger mais diagnósticos, porque realmente é muito importante o teste do pezinho na vida das crianças, porque graças a ele, hoje em dia, raramente a gente encontra uma pessoa maior que com recém-nascido foi diagnosticada e hoje em dia ela apresenta sequelas graves decorrentes de distúrbios na tireoide, sabe? Então, vale ressaltar que é muito importante realmente essa conquista do SUS para a nossa sociedade, mas a gente ainda tem que continuar batalhando para que isso consiga abranger mais diagnósticos e para que cada vez a gente consiga ganhar e ganhar mais com esse sistema de saúde, sabe? Porque realmente é muito importante. E aí, como que funciona depois do nascimento do bebê? Após o teste do pezinho, na infância e na vida adulta, a gente sempre deve fazer exames de sangue regulares para o resto da vida, com o intuito de checar o funcionamento da tireoide. E existe uma diretriz, a diretriz de atenção à pessoa com síndrome de Down, que ela fala que a função tireoidiana da pessoa com síndrome de Down deve ser avaliada no nascimento, aos 6 meses e aos 12, ou seja, com 1 ano. E depois disso, ela deve ser testada de 1 em 1 ano. E caso a gente encontre alguma anormalidade, a gente precisa fazer acompanhamentos mais regulares a fim de acabar com o problema o mais rápido possível. Porque, como já foi falado várias vezes, a gente precisa individualizar o tratamento e achar o mais rápido possível uma forma de tratar e de ver se está tudo certinho com aquela criança. Existem alguns exames que a gente pode fazer na hora de diagnosticar um paciente. O exame físico, ele tem a função de avaliar os sinais e sintomas e detectar o aumento da glândula tireoidiana. Ele é feito por via de palpação, só que o problema é que 50% das glândulas aumentadas não são detectadas com o exame de palpação. E só o ultrassom é recorrido nesse momento. Então, assim, o que acontece? É muito importante que o profissional que faça esse exame físico, ele seja muito capacitado e ele saiba exatamente o que palpar, onde palpar, o que procurar e onde achar. Porque muitos exames são feitos de forma errônea. Imagina, você ir ao médico, tem uma glândula tireoidiana aumentada, o médico que faz o seu procedimento não faz um exame físico de qualidade, você acaba não fazendo um ultrassom, e aí como que faz, sabe? Daí você vai continuar com os sintomas, sendo que o profissional não conseguiu realizar um exame físico de qualidade. Outros exames que a gente pode fazer, exames de sangue,
que medem os níveis hormonais de T3, T4 e TSH. Como a gente falou, o TSH é a glândula que produz a tiroxina, que é o T4. Aqui, então, a gente colocou um vídeo para ficar bem explicativo como se faz um exame físico de qualidade. Eu vou me mutar aqui e vou lançar o vídeo. Primeiramente, é necessária orientação no pescoço. Consideramos o mento e, descendo na linha média, palparemos a primeira estrutura mais rígida que temos no pescoço, que é o topo da cartilagem tireoidiana. A partir dela descemos e encontramos a cartilagem cricoide, e abaixo dela encontramos uma estrutura fibroelástica que representa o istmo da glândula tireoide. Pela abordagem anterior, o observador frente ao paciente coloca os 4 dedos sobre o ombro do paciente, deixando os polegares livres para o exame. Com os dedos da mão esquerda, afasta a traqueia para a direita e com os dedos da mão direita, palpar o lobo direito da tireoide. Examine o lado esquerdo da mesma forma e movimente os dedos em sentidos variados. Iniciando com a orientação no pescoço, consideramos o mento e, descendo na linha média, palparemos a primeira estrutura mais rígida que temos no pescoço, que é o topo da cartilagem tireoidiana. A partir dela descemos e encontramos a cartilagem cricoide, e abaixo dela encontramos uma estrutura fibroelástica que representa o istmo da glândula tireoide. O observador atrás do paciente repousa os polegares sobre a nuca do paciente, procurando alcançar os lobos laterais da tireoide com o dedo indicador e médio. Com os dedos da mão esquerda, afasta a traqueia para a direita e com os dedos da mão direita, palpa o lobo direito da tireoide. Também examine o lobo esquerdo da mesma maneira. Pedir que o paciente engula, palpando o istmo tireoidiano e sentindo-se elevando sobre as polpas digitais. Bom, era isso. Eu acho que ficou bem claro da importância de um bom exame físico, né? De testar, de examinar todos os lobos da tireoide, a fim de procurar nódulos, tamanho, volume, enfim. Por mais que seja um exame ainda muito falho e que a gente não consiga examinar tudo, é muito importante que a gente faça um bom trabalho, independente do exame realizado. Consegui. Perdão. Outra forma, então, de a gente diagnosticar é por exame de imagem. O mais conhecido e mais utilizado hoje em dia é a ultrassonografia, que a gente faz com o intuito de ver forma, identificar tireoidites autoimune, que, como eu falei, no hipotireoidismo é a tireoidite de Hashimoto, bócios, nódulos, enfim, a gente consegue identificar tudo mesmo pela ultrassonografia. É um exame muito completo. E já que o exame físico não é muito certo, não é muito completo, assim, né? O ultrassom, ele é bem completinho. E agora, então, a gente vai para a parte de tratamento. O que a gente pode fazer para tratar o hipotireoidismo? A terapia principal é o uso de levotiroxina sódica, que é um comprimidinho por via oral que você toma, e ele deve ser iniciado pela dose mínima, e tu vai aumentando aos poucos com controles regulares de T3, T4 e TSH sempre, até que se normalizem as taxas de TSH, ou seja, você vai começando na dose mínima, vai fazendo os exames, sempre com acompanhamento médico, e aí no final, até que se normalizem o TSH, você vai aumentando até esse ponto. Quando se normalizar, essa é a sua dose correta.
A dúvida fundamental no tratamento do hipotireoidismo é, na síndrome de Down, quando iniciar o tratamento? Como a gente falou no hipotireoidismo subclínico, o tratamento deve ser individualizado sempre, levando em conta a idade, outras doenças, aspectos laboratoriais, todos os aspectos possíveis. O tratamento na medicina sempre deve ser individualizado. Não é porque tal pessoa faz que você também deve fazer. Não é porque seu filho está hoje mais cansadinho, começou a aumentar o peso, começou a parecer mais inchadinho, que você tem que comprar a levotiroxina e dar o medicamento para o seu filho, porque não é assim. Você sempre deve frequentar o endocrinologista, sempre deve levá-lo ao pediatra, fazer os exames regulares, porque nunca se deve fazer um acompanhamento sozinho. Você precisa sim de uma prescrição médica, você precisa de um acompanhamento médico para que tudo isso seja tratado de forma efetiva. Então, aqui eu queria fazer um adendo para umas informações que a nossa professora de medicina chamou nossa atenção, que é sobre o tratamento também. Os remédios da tireoide devem ser tomados necessariamente em jejum, uns 40 a 50 minutos antes do café ou da primeira alimentação. Ele também não deve ser tomado com outras medicações, nem com suplemento de vitamina, é apenas o remédio. E outro fator importante é que, uma vez escolhida a marca do remédio, seja ele genérico ou não se deve trocar de maneira nenhuma por outra marca. Isso porque a dosagem em microgramas muda de um laboratório para o outro. E isso pode acarretar em prejuízos para quem está tomando. Isso só deve ser feito, essa troca de remédio ou de marca, pelo supervisionamento do médico, seguindo as suas orientações. E jamais trocar ou modificar por conta própria. Pode passar. Aqui nós selecionamos algumas técnicas para auxiliarem os pais ou responsáveis na hora de darem remédios. Porque isso nem sempre é uma tarefa muito fácil ou agradável. Muitas crianças têm dificuldade e outras se recusam a ingerir o comprimido, sendo um desafio bem grande a ser enfrentado pelos pais ou os responsáveis. O importante é nunca esquecer que o seu filho realmente precisa da medicação e você tem que garantir que ele receba esse medicamento. É algo que é, tipo, obrigatório. Pode passar. Então, a gente trouxe algumas dicas para vocês. A primeira é não brigar ou punir a criança. Isso só vai fazê-la rejeitar ainda mais o remédio e vai estabelecer essa relação negativa com os medicamentos. Porque ela vai entender que aquele momento de tomar o remédio vai ser uma situação de estresse e ela não vai querer passar por isso. Então, a segunda dica é para você oferecer com naturalidade. Claro que você sabe que o medicamento vai ajudar ela, mas você demonstrando ansiedade na hora dela tomar o remédio, ela vai ficar receosa. Pode passar. A terceira dica é para ensinar uma criança pequena a tomar o remédio. Você pode começar treinando ela a engolir porções pequenas de comida, que pode ser engolida sem mastigar, né? Como purê de batata, danoninho, coisas de fácil ingestão. Depois, você pode passar para pedaço de gelo, que já é mais consistente. E daí, na hora de tomar o comprimido, você pode cortar ele pela metade ou em 4 pedacinhos, se ele for muito grande. Mas sempre se certificar que o remédio permite ser partido. Porque tem alguns comprimidos que, se cortados, perdem a funcionalidade. Ou até mesmo na hora de cortar, pode perder uma parte do medicamento, daí a criança já não vai tomar a dose certa. E se caso a criança ainda se recusa a tomar de qualquer jeito aquele remédio, a quarta dica é de você conversar com o pediatra dela, para ver se tem outras opções disponíveis para a criança ingerir o medicamento. Pode passar. A quinta dica é nunca mentir, falando que o remédio é bala. Sempre ser franco com a criança, explicar que é importante para a saúde dela. Se você quiser, você pode até fazer uma brincadeira. Tipo, desafiar ela a engolir o comprimido antes de você contar até 10, mas nunca mentir. Se você falar com ela, ela vai entender. A sexta dica é nunca deixar ela tomar o remédio sem supervisão, justamente para se certificar que ela está tomando a dose certa. Na hora certa, se ela engoliu, se ela não jogou fora. Então, sempre conferir. Pode passar. A sétima dica é não subornar.
Não dizer, por exemplo, que se ela tomar o remédio, ela vai ganhar um brinquedo, porque daí ela pode começar a pensar que tomar o remédio é algo negociável, correndo o risco de ela tomar mais doses para ganhar mais presentes. E a 8ª dica é que se ela tomou o remédio direitinho, não esquecer de parabenizar ela, porque daí você torna esse momento de medicação uma vitória da responsabilidade que ela cumpriu. Pode passar. E para encerrar o nosso seminário, nós abordamos algumas considerações finais e resumidas, com muito carinho e que com certeza fazem total diferença. A primeira delas é que as recomendações são as mesmas dadas aos pacientes em geral. Então, os pacientes com hipotireoidismo têm as mesmas recomendações. E é importante também que a família seja bem orientada e esteja bem ciente de que as pessoas com síndrome de Down costumam ter uma prevalência maior de hipotireoidismo. É importante os pais sempre avaliarem o funcionamento da tireoide dos seus filhos, porque os hormônios tireoidianos, eles têm extrema importância na estabilidade física, sempre a orientação do seu médico quanto ao uso do medicamento, porque o seu uso correto é muito importante, na hora correta, em jejum. E mantenha sempre o contato com o seu médico. Procure sempre que tiver alguma dúvida ou for trocar de marca de medicamento, questionar ele. Pode passar. Aqui estão as referências que a gente utilizou. Pode passar. E para terminar, a gente não podia deixar de agradecer ao Projeto Motiva Down pela oportunidade e também especialmente a nossa professora e doutora de endocrinologia, Márcia Campos, que tirou um tempo da sua agenda no domingo à noite para nos ajudar nesse trabalho. Obrigada por todo o esclarecimento e dúvida e atenção dada. E eu digo isso porque tem muita coisa que a gente pesquisou e encontrou no Google que não é totalmente verídico e nem aceito pela comunidade médica e que a gente teve que corrigir. Então, fica aí o cuidado para aqueles que substituem o médico pelo famoso Dr. Google. E é isso, gente. Obrigada pela atenção. Se tiverem alguma dúvida ou algo que não entenderam muito bem, a gente está aberto para